Vamos então dar início à terceira parte dos exercícios sequências e escalas do conjunto Vou Aplicar Mais. Vamos ao exercício 9, cujo enunciado é o seguinte: partindo da razão 9 sétimos, escreve duas proporções. Ora bem, recordando o conceito de proporção, proporção é uma igualdade entre duas razões, não é? Portanto, nós temos a razão 9 sétimos e queremos obter fazer duas proporções. Então, como é que nós conseguimos obter essas duas proporções? Arranjando duas outras razões que sejam equivalentes, ou seja, duas frações equivalentes a estas. Nós sabemos que se multiplicarmos ou dividirmos ambos os termos de uma fração com o mesmo número, a fração que vamos obter é equivalente. Neste caso, se multiplicarmos 9 sétimos por 2, fica 9 vezes 2, 18, 7 vezes 2, 14, 18 14avos é uma fração equivalente a 9 sétimos. Logo, nós aqui temos uma proporção verdadeira. Do mesmo modo, se multiplicamos por outro número, por exemplo 3, podia ser por exemplo por 10. Multiplicando por 3, temos 9 vezes 3, 27, 7 vezes 3, 21. 27, 21 avos dá-nos uma proporção. Para confirmar, recorrendo à propriedade fundamental das proporções, vamos ver o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Neste caso, 9 vezes 14 é igual a 7 vezes 18. É 126 em ambos os membros, portanto é verdadeira. No segundo caso, 9 vezes 21 é igual a 7 vezes 27, ou seja, 189 em ambos os membros. Portanto, é verdadeira. Vamos então ao exercício número 10, do mesmo conjunto de exercícios. O enunciado diz-nos o seguinte: representa na forma de uma razão unitária cada uma das situações seguintes. A Marta percorreu 237 km em 3 horas. Um saco de 22,5 kg de batatas custa 15 euros. Vamos então ver. O que é uma fração unitária? Antes disso, vamos recordar o que é uma fração unitária. Uma razão unitária é uma fração cujo numerador é igual à unidade. Portanto, nós sabemos que qualquer fração pode ser transformada numa fração unitária. Por exemplo, se tivermos a fração 7 14avos, se dividimos o numerador por 7, 7 dividido por 7 dá 1. Para que a fração mantenha-se equivalente, temos que dividir também o denominador por 7. 14 dividido por 7 dá 2, portanto 1 meio. Portanto, esta fração é equivalente àquela, não é? E é uma fração unitária. Recordemos então que, neste caso, estamos perante uma fração própria, isto é, em que o numerador é menor que o denominador. É uma fração mesmo no sentido da palavra, não é? Porque há frações impróprias, por exemplo, se tivéssemos 7 meios, o numerador era maior que o denominador, portanto era um número superior à unidade. No caso, uma fração, no sentido geral, é exatamente um número inferior à unidade. Vamos então resolver o problema. Neste caso, vamos ter uma relação entre duas grandezas, tempo e distância. Neste caso, 3 horas sobre 237 km. Portanto, para transformar isto numa fração unitária, nós dividimos o numerador por 3, 3 dividido por 3 é igual a unidade, e vamos dividir o denominador também por 3. É 1 sobre 79 km. Porquê é que não fizemos a fração ao contrário? Isto é, 237 dividido por 3. Porque nesse caso nós estamos perante uma fração, estamos perante uma fração imprópria, né? A fração no sentido da palavra é exatamente o numerador ser inferior ao denominador. Daí que estejamos a fazer a razão entre tempo, 3, sobre 237 km. Portanto, o que é que significa 1 hora sobre 79 km? Significa que em 1 hora a Marta percorreu ou percorre 179 km. Na linha 2 temos uma relação entre peso do saco em quilos e o custo em euros. Neste caso, o numerador terá que ser menor que o denominador, para ser uma fração. Dividimos 15 euros por 22,5 kg. Para tornar esta fração com um numerador igual à unidade, dividimos o numerador por 15 e o denominador por 15. Vamos obter 1 euro sobre 1,5 kg. Isto é, com 1 euro nós podemos comprar 1,5 kg de batatas. Não é? Reparemos o seguinte, nesta primeira razão, nós temos, com 1 euro, permite-nos comprar 1,5 kg de batatas. Se nós quiséssemos saber o preço unitário da batata, isto é, o preço por quilo, já não poderíamos tornar a fração unitária no numerador, mas sim no denominador. Neste caso, o que é que nós teríamos que fazer? Teríamos que dividir
os termos da fração por 22,5. E então íamos obter o preço por quilo, não é? Por quilo, por 1 quilo. Se dividíssemos 15 por 22,5 e 22,5 por 22,5, íamos obter euros por quilo e não 1 euro por quilo e meio. Isto é, aqui é diferente do preço unitário. Não sei se entenderam a diferença. Do mesmo modo, em cima, nós sabemos que em 1 hora a Marta percorreu 79 km, não é? Se quiséssemos a velocidade média no fundo é o número de quilómetros percorridos por unidade de tempo. Neste caso a fração teria que ser dividida na mesma por 3, mas seria o inverso desta, não é? A velocidade, como nós sabemos, é em quilómetros por hora, por exemplo, não é? Portanto, a distância percorrida por unidade de tempo. Vamos então resolver o exercício número 11 da terceira parte, e o enunciado diz-nos o seguinte: calcula o valor do termo desconhecido em cada uma das proporções seguintes. Portanto, este problema é extremamente simples, não é? Se nós temos aqui uma proporção e desconhecemos um dos termos, não é? Se desconhecemos apenas um dos termos, nós sabemos que podemos calcular esse termo através da propriedade fundamental das proporções. Isto é, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, não é? No primeiro caso, nós vamos ter 24 vezes 6, né, é igual a 72 vezes x, ou 72 vezes x neste caso no primeiro membro, para nós termos a variável no primeiro membro. Logo, 72 está a multiplicar por x, passa para o segundo membro a dividir, e se podemos simplificar. Neste caso simplificamos, dividimos ambos o numerador e o denominador por 6, aqui fica 1, ali fica 12, ficamos 24 vezes 1 sobre 12, podemos dividir por 2, fica 12, ou por 12, aliás, 12 ali por 12 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Portanto, o x é igual a 2. Se fizermos as continhas para testar, verificamos que 24 vezes 6 é igual a 72 vezes 2. O segundo exercício é exatamente o mesmo princípio. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 35x é igual a 7 vezes 10. 35 está a multiplicar por x, passa para o segundo membro a dividir. Podemos simplificar isto por 5. O primeiro dá 10 dividido por 5 dá 2 e 35 dividido por 5 dá 7. Fica 7 vezes 2 sobre 7. Simplificamos o 7 com 7, ficam 2 também. O terceiro exercício é recorrer à propriedade fundamental das proporções. Neste caso, 13 vezes x é igual a 11 vezes 91. 13 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. Podemos dividir por 13 e o 91 por 13 dá 7. Fica 11 vezes 7 sobre 1, ou seja, 77. Na linha 4, nós temos 21 vezes x é igual a 3 vezes 35, ou seja, 21 vezes x é igual a 3 vezes 35, portanto o 21 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir, e podemos simplificar isto por 3. 21 dividido por 3 dá 7, ali dividimos 3 por 3 dá 1, portanto fica 1 vezes 35 dividido por 7. Aqui podemos também simplificar por 7, dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1, 35 dividido por 7 dá 5, portanto fica 5 vezes 1 dá 5. Se nós verificarmos nos exercícios, não é? Nós começamos por não ter este meio. Aqui é o primeiro extremo, aqui é o primeiro meio, e aqui é o segundo extremo, não é? Portanto, no fundo o problema é exatamente o mesmo, e é para nos mostrar que, conhecendo 3 dos termos de uma proporção, o quarto é facilmente calculado, não é? Vamos então ao exercício número 12, cujo enunciado é o seguinte: a tabela reúne informação sobre as idades dos convidados da festa do aniversário da Marta. Escreve na forma de fração irredutível. Ora bem, vamos analisar a primeira tabela. A tabela tem, no fundo, tem a idade dos convidados, os intervalos, menores do que 13 anos, entre 13 e 25, entre 26 e 45 anos e maiores que 45 anos. E o número de convidados dentro deste intervalo, né? O intervalo menor de 13 anos tem 12,
entre 13 e 25 anos, 5, entre 26 e 45, 7, entre maiores que 45, 4 convidados. Portanto, eles pedem-nos aqui a razão entre o número de convidados com idade menores do que 13 anos, né, e o número de convidados com idades maiores ou iguais que 13 anos. Ora bem, no fundo nós vamos ter uma razão entre duas coisas. No numerador é seguir, no fundo, o enunciado. A razão, que é o traço, divisão, entre o número de convidados com idades menores que 13 anos, e o número de convidados com idades maiores ou iguais a 13. Fomos ver na tabela, menores do que 13 são 12 convidados, é esta quantidade aqui. Maiores ou iguais a 13 é os que estão a verde. 5 mais 7 mais 14, mais 4. Portanto, 5 mais 7 mais 4 dá 16, 12 sobre 16. Temos que simplificar, né? Temos que ver se esta fração é redutível. Neste caso não é, temos que simplificar. Podemos ver se é divisível por 2. É divisível por 2, 12 dividido por 2 dá 6 e 16 dividido por 2 dá 8. Vamos ver outra vez se é divisível por 2. É divisível por 2 dá 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Agora é divisível? Não, são números primos entre si. Não dá para simplificar mais a fração. No segundo caso, nós vamos ter uma razão entre o número de convidados com idades maiores ou iguais a 13 anos, né? Maiores ou iguais a 13, cá está, aqui é vermelho, inclui este 5, 7 mais 4, e o total de convidados. O total de convidados são os 4, portanto está aqui a setinha que engloba todos os 4 intervalos. Portanto vamos ter 16 sobre 28, também não é uma fração irredutível. Vamos simplificar, vamos ver se pode ser divisível por 2, ou simplificado por 2. 16 é dividido por 2, dá 8. 28 é dividido por 2, dá 14. Aqui também são ambos pares, são divisíveis por 2, portanto 8 dividido por 2 dá 4 e 14 dividido por 2 dá 7. 4 sétimos são números primos entre si, também não é uma fração irredutível. Vamos agora passar ao exercício número 13, cujo enunciado é o seguinte: a Marta e a Diana estão a misturar tinta de cor azul com tinta de cor amarela para obter um tom de verde. A Marta utilizou a maior quantidade de tinta de cor azul e também a maior quantidade de tinta de cor amarela. Indica a afirmação verdadeira e explica o teu raciocínio. Vamos ver uma linha de cada vez. Portanto, no fundo, o que nós temos é o seguinte: nós temos uma mistura de cor azul com amarelo, está verde. O tom de cor verde que nós vamos obter depende da razão entre a quantidade de azul que utilizamos e a quantidade de amarelo que utilizamos, não é? Portanto, e podemos obter tons de verde que estão aqui à direita, são muitíssimos, estes são alguns, não é? Como é que é feita essa variação, a variação da quantidade de tinta de azul na razão? Se a quantidade de tinta azul aumentar, então o verde é mais escuro. Se a quantidade de azul diminuir, então o verde fica menos escuro, ou seja, mais claro. Do mesmo modo, se a quantidade de amarelo aumentar, o verde fica mais claro, portanto fica menos escuro, mais claro. E se a quantidade de amarelo diminuir, então o verde fica mais escuro. Portanto, isto no fundo são conceitos que tu podes testar fazendo uma mistura entre tintas, não é? Vamos ver um exemplo. Se tivermos 2 partes de azul para 3 de amarelo, o que é que acontece? Se nós aumentarmos estas 2 partes para 3, né, o verde vai ficar mais escuro. Do mesmo modo, se diminuirmos esta quantidade de azul, de 2 para 1, vamos ficar com uma parte de azul para 3 de amarelo, o verde fica menos escuro, ou seja, mais claro, não é? Do mesmo modo, ou inversamente, o amarelo, se aumentarmos o amarelo, o verde fica menos escuro, fica mais claro. E se diminuirmos, fica mais escuro. Portanto, reparamos que no nosso caso não temos dados que nos permitam saber a razão da mistura entre as cores azul e amarelo e logo saber a variação do tom de verde, né? A afirmação correta é a D. Mas vamos ver cada uma das afirmações. A primeira afirmação diz-nos o seguinte: a Marta obteve um tom de verde mais escuro. Mas quais são as razões da mistura efetuadas pela Marta e a Diana? Não temos dados, portanto não podemos responder, não é? A segunda diz-nos o seguinte: a Diana obteve um tom de verde mais escuro. Mas quais são as razões de mistura efetuadas pela Marta e a Diana? De novo, não temos dados. Como é que podemos responder?
A terceira afirmação diz-nos: as misturas feitas pela Marta e pela Diana resultaram no mesmo tom de verde. Nós só poderíamos responder a esta pergunta se soubéssemos quais foram as reações de mistura efetuadas pela Marta e pela Diana. Não nos são dadas, portanto não temos dados, não podemos responder. A linha D diz: os dados não nos permitem saber se alguma das misturas apresenta um tom de verde mais escuro. Claro que sim, esta é a afirmação verdadeira. Não temos dados e, portanto, não podemos definir razões. Portanto, as razões que nós temos de definir, que poderíamos definir para poder responder às questões anteriores, era saber as quantidades, a quantidade azul e de amarelo que utilizou a Marta e a Diana. E, portanto, em função disso já podíamos saber os tons de verde obtidos e, portanto, o resultado da mistura, não é? Vamos então ver finalmente o exercício número 14, que é o último desta terceira parte. E o enunciado é o seguinte: uma florista quer fazer 2 ramos de flores com 24 flores em cada ramo. Um ramo vai ter tulipas e antúrios, e o outro rosas e antúrios. O primeiro ramo terá 2 tulipas por cada 6 flores, tá, temos aqui uma razão, e o segundo temos 4 rosas por cada 8 flores. Qual é o número total de tulipas e de rosas de que necessita a florista? E qual é a razão entre o número de tulipas e o número de rosas? Ora bem, vamos tentar fazer aqui um croquis e começar a pensar. Nós vamos ter 2 ramos com 24 flores, né? O ramo 1 com 24 flores e um ramo 2 com 24 flores. Este ramo 1 vai ter tulipas mais antúrios e o segundo ramo vai ser rosas mais antúrios. Portanto, aqui temos uma razão de 2 tulipas para 6 flores, isto é, o total de flores do ramo, 24, e aqui temos uma razão de 4 rosas para 8 flores. Esta é a proporção entre tulipas e o total de flores, não é? E aqui é a proporção entre rosas e o total de flores. Com a razão R1, isto é, 2 tulipas por 6 flores, vamos simplificar, representar tulipas por T e flores por F, nós podemos ver qual é a proporção, qual é a fração equivalente a esta, de modo a obtermos não 6 flores, mas o total de flores do ramo. Se multiplicarmos por 2, fica 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 4, 12. 4 tulipas para 12 flores. Não nos serve porque o ramo tem 24. Se multiplicarmos por 3, fica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Continua a não nos servir porque o ramo não tem 18 flores, mas tem 24. Se multiplicarmos por 4, fica 2 vezes 4, 8 e 6 vezes 4, 24. Esta é a proporção correta de o número de tulipas para o número de flores do ramo, não é? Portanto, no ramo com um total de 24 flores, não é? 8 delas são tulipas, pelo que a diferença são antúrios, não é? Qual é a diferença de antúrios? É de 8 para 24. 8 para 24. São 16 antúrios. Portanto, no ramo 1. Do mesmo modo, no ramo 2 fazemos o raciocínio idêntico. Nós vamos ter 4 rosas, vamos representar rosas por R e 8 flores. Vamos procurar a fração equivalente de modo a que o total de flores seja 24. Começamos por multiplicar por 2, ou 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 8, 16 não é, porque o número total de flores não são 16, mas são 24. Vamos multiplicar por 3, fica 3 vezes 4, 12, 8 vezes 3, 24. Esta é a razão entre o número de rosas e o número total de flores. Portanto, neste segundo ramo, com um total de 24 flores, 12 delas são rosas, pelo que a diferença são antúrios, isto é, 24 menos 12 são antúrios. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? No ramo 1 vamos ter 8 tulipas mais 16 antúrios. Vamos ter as tais 24 flores. No ramo 2 vamos ter 12 rosas mais 12 antúrios, ou seja, 24 flores na mesma. Se somarmos agora as tulipas, no caso de tulipas temos 8, no caso de rosas temos 12, e se somarmos os antúrios, que são 16 mais 12, dá 28. Se somarmos estas 3 flores, portanto, 8 tulipas, 12 rosas e 28 antúrios, nós vamos obter as 48 flores, que são 2 vezes 24 em cada ramo, não é? Portanto, a razão agora, para responder à outra questão, a razão entre o número de tulipas e o número de rosas, basta dividir o 8 pelo 12. Vamos simplificar a fração, é divisível por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 6 dá
12 por 2 dá 6. Também é divisível por 2, portanto dá 2 terços. Portanto aqui não é possível, é uma fração irredutível. Portanto a razão entre tulipas e rosas, nos dois ramos, é de 2 tulipas para 3 rosas.